Glória a Deus. Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar o ciclo de oração com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, coisa boa é nós estarmos na casa de Deus, principalmente ciclo de oração, onde nós escutamos testemunhos tão edificantes, como o testemunho das irmãs que passaram aqui anteriormente. Palavra de Deus, de louvores, que Deus venha cada dia mais a nos edificar com a sua grandiosíssima palavra, e Ele vai continuar falando nesta tarde aos irmãos aqui na congregação e aos irmãos de casa. Queridos, grato a Deus pela vida do pastor Fagner Silva, juntamente com a sua família, o ministério, corpo ministerial, dirigente de oração, vice-dirigente, enfim, todos os irmãos aqui presentes, que Deus continue vos abençoando. Abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Você que trouxe o exemplar da sua Bíblia Sagrada, você em casa também pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. É um texto muito bem conhecido entre nós, mas o Senhor tocou no meu coração de trazer uma mensagem nesse texto aos amados irmãos. Quem achou diz amém? Amém. Pois bem, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Versículo 2: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 8, queridos. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Repita comigo: Deus proverá. Repita mais uma vez: Deus proverá. Quantos podem dar glória a Deus nessa tarde? Pode se sentar, glorificando ao Senhor aqui nesse lugar. Queridos, quando nós meditamos nesse texto, nós sabemos que o Senhor, Ele provou Abraão, aonde algumas traduções dizem que Deus tentou Abraão, mas quando nós analisamos o original, vemos que Deus provou, porque há uma grande diferença entre provação e tentação. Deus, Ele não tenta ninguém. Deus permite a tentação, mas Deus, Ele pode provar uma pessoa. Quem tenta, na verdade, é o diabo. E quando nós vamos ver o texto no original, vemos que Deus provou o servo do Senhor chamado Abraão. E para que a gente venha entender esta palavra, devemos ver e analisar quem foi Abraão. Abraão, ele era filho de Tera. No livro de Gênesis, capítulo 11, versículo de número 26, a Bíblia vai nos dizer que viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Quem era Abraão? Abraão foi escolhido entre os seus familiares. Abraão foi escolhido entre os seus familiares. Quando nós analisamos no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1, se você puder abrir a sua Bíblia, a Bíblia vai nos dizer de que Deus disse para Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E a Bíblia diz que Deus deu promessa para ele, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, trouxe, escolheu ele dentro dos seus familiares, dentro da sua parentela, e Deus fez 7 promessas para Abraão. E algo nos chama a atenção de que Deus literalmente disse para o servo do Senhor: olha, Abraão, aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Mas também aqueles que chegarem contra ti e te amaldiçoarem, eu irei amaldiçoar também. E a partir de ti, todas as famílias da terra serão benditas. Você crê nessa tarde? Aleluia, que Deus tem essa promessa para você também? Aleluia. Literalmente o Senhor estava dizendo para Abraão: Abraão, aquele que mexer com você está mexendo comigo também. Abraão, aquele que tocar em você está tocando em mim também. Abraão, aquele que zombar de você, na verdade está zombando de mim também. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós fazemos parte desta família. Diga glória a Deus por isso. Tem como você dizer para o vizinho: você faz parte dessa família. Você crê nessa tarde que você faz parte dessa família? Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Eu e você fazemos parte dessa família. Se fazemos parte dessa família, nós fazemos parte dessas promessas também. E Deus, ele tirou Abraão de dentro da sua família, da sua parentela. E algo nos chama a atenção, queridos, de que começou a saga, a história de Abraão, aonde ele passou necessidade no Egito, aonde ele passou muita fome. E algo nos chama a atenção, queridos, de que Abraão, mesmo sendo velho, com sua esposa, ainda sendo estéril, recebeu uma promessa de ser pai de um filho. Observe, a Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, que a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 15, versículo 1, chegou para Abraão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí a Bíblia nos diz de que Abraão chegou e disse para Deus: Deus, o que é que o Senhor vai me dar? Pois eu ando sem filhos. E naquela época, queridos, para um homem naquela localidade não ter filhos era uma maldição, aonde ele tinha que dar descendência e aonde ainda por cima ele estava debaixo de uma palavra, estava debaixo de uma promessa. No livro de Gênesis capítulo 15, versículo 2, a Bíblia diz: então disse Abraão: Senhor Deus, quem me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. A Bíblia nos diz, no verso de número 4, de que a palavra do Senhor veio sobre Abraão. E quando Deus bradou, disse: eis que a palavra do Senhor veio para Abraão: Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este sim será o teu herdeiro. Ele estava pensando que Deus não iria cumprir a sua promessa.
Ele estava pensando que Deus não iria cumprir a sua palavra, mas Deus chegou e renovou a sua palavra para Abraão. Aleluia. Jesus nessa tarde está dizendo: eu te trouxe até esse lugar para renovar as minhas promessas na tua vida. A Bíblia nos diz de que o Senhor, naquela conversa com Abraão com Deus, Deus levou ele para fora e disse: Abraão, olha agora para os céus e contempla as estrelas. E conta as estrelas, se você pode contar, Abraão. E ele disse, o próprio Deus chegou para Abraão e disse: assim será a tua descendência. Aleluia. Algumas pessoas, principalmente os mais velhos, eles dizem que não se pode contar as estrelas. Aleluia, porque senão nasce alguns sinais, algumas verrugas. Mas aí eu olho para Abraão, ele contou as estrelas, apontou as estrelas por um sinal de promessa. Aleluia. Nessa tarde Jesus está dizendo: eu tenho um sinal para a minha igreja aqui nesse lugar. Você crê nessa tarde? Você crê nessa tarde que Deus é Deus de sinais? Aleluia, Deus é Deus de palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que possa se arrepender. Aquilo que Deus prometeu, Ele certamente cumprirá na vida da sua noiva. A Bíblia nos diz, queridos, de que Sara, ela se agoniou, aonde ali a serva egípcia chamada Agar, ela disse para Abraão: Sara, olha, é melhor com que a descendência venha sair de Agar. Aleluia. Ela não estava, na verdade, confiando na palavra que Deus tinha dito anteriormente. Aonde ali, queridos, Agar coabitou e teve um menino chamado Ismael. Repita comigo: Ismael. Mas algo nos chama a atenção de que não iria sair do ventre dela, mas sim iria sair do ventre de Sara. Aleluia. Porque com Deus não adianta fazer arrumadinho. Não adianta ajudar Deus a trabalhar. Não adianta forçar a porta. É a porta que se abre. Se Deus disse que a porta vai abrir, não precisa você forçar a porta. Diz assim para o vizinho: não force a porta não. Diz assim para ele: não force a porta não. Deixa que Deus mesmo tenha a chave e Ele vai abrir. Algo nos chama a atenção de que a promessa estava de pé. Mesmo ali, Abraão e Sara se apressando. Oh glória, oh glória. Mas no capítulo de número 21, Deus cumpriu a sua promessa. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e o Senhor fez a Sara como tinha prometido. Nessa tarde, levanta a tua mão na altura do teu milagre, que está descendo a palavra rema aqui. Jesus está dizendo: eu estou visitando alguém que chegou nesse recinto, e eu ainda digo: eita, eu irei fazer aquilo que eu prometi. Receba a visita de Deus agora, assim como Ele visitou a Sara e deu Isaac. Jesus está visitando uma mulher aqui, entrando no sangue, está dizendo: eu visito você, filha.
Gênesis 21:1 diz: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Lembrando que Abraão tinha 100 anos, quando Deus cumpriu com a sua promessa. No capítulo 21, aí algo bem interessante e profundo, pastor, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 22, que Deus chega para Abraão e pede Isaac de novo. Deus tinha dado ele como promessa, e no capítulo 22 ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Parece algo que não tem sentido. Como é que pode, no capítulo 21, Deus dá uma promessa, e no capítulo 22, Deus tomar aquilo que ele tinha, pedir aquilo que ele tinha dado? Mas algo nos chama a atenção, queridos, de que quando Deus falou para Abraão, a Bíblia vai nos dizer, e eu quero analisar esse texto, algumas expressões que Deus fala para o servo dele. Pega agora o teu único filho. Repita comigo: único filho. E algo nos chama a atenção de que Deus ele diz para Abraão: pega agora o teu único filho. Só que Isaac não era o único filho de Abraão. Por quê, pastor? Porque tinha Ismael também. E Deus se refere a Isaac como sendo o único filho de Abraão. Só que quando a gente vai analisar a palavra único filho no hebraico é Yashid, que significa único filho gerado por milagre. Eu vou repetir porque o irmão ali já pegou. Único filho gerado por milagre. Não que Deus tinha abandonado Ismael, de maneira nenhuma. Aleluia. Deus fez Ismael grande também, mas o que Deus tinha prometido foi Isaac. Nessa tarde Jesus está dizendo para alguém: o que eu falei para você foi Isaac, não Ismael. Oh, levada sura canto. E quem é espiritual está pegando a palavra aqui. Aleluia. O mistério está com Isaac, o mistério não está com Ismael. Porque Deus escolheu para o sacrifício Isaac e não Ismael? Por quê? É porque Deus se responsabiliza com aquilo que ele dá, mas ele não se responsabiliza com aquilo que você procura. Aleluia. 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 Tem muita gente procurando, aleluia, até achando. Aí quando acha, diz que foi Deus que deu. Anda sobre vácia, aleluia. Mas Deus não se responsabiliza com aquilo que ele não dá. Deus só se responsabiliza com aquilo que ele dá. Se ele pedir de volta, ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que vai fazer. Uma coisa eu tenho certeza: não vai ter morte, não vai ter vergonha, não vai ter morte, não vai ter vergonha. Vai ter o que, pastor? A gente já vai ver, mas eu já posso adiantar a mensagem: vai ter provisão. Diz assim para o vizinho: vai ter provisão. Andarabassura, vai ter provisão. Vai ter provisão. Por que, pastor, vai ter provisão? Porque esse negócio vem de Deus, não veio de você. Eita! Quando o negócio vem de Deus, tem provisão. Mas quando o negócio vem de você, não tem. Ei, lá, a sombra é fácil. Vai ter provisão.
Levanta a tua mão na altura do teu milagre nessa tarde que eu quero profetizar na tua vida. Se Deus fez promessa para você, espere. É melhor ter a promessa de Deus do que a pressa do homem. Aleluia, receba esse código espiritual aqui. É melhor ter a promessa de Deus do que ter a pressa do homem. Abraão, pega o teu filho. Yashid, pega o teu único filho. Aí para aqueles que não compreendem, vai dizer, Deus, Abraão não só tinha um filho, o Senhor disse, se referiu a ele, usou uma expressão, único filho. Oh glória, único filho gerado por milagre. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, queridos, de que Deus fez esse pedido até mesmo inusitado para ele, quando nós analisamos a palavra. E nós vemos que na parte B do verso de número 2, a Bíblia vai nos dizer de que ele mandou ir até a terra de Moriá e oferecer ali em holocausto. Mas algo nos chama a atenção, queridos, de que Deus, ele pediu a Abraão para que ele sacrificasse o seu filho em holocausto. Só que quando a gente vai analisar a palavra de Deus, Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Olha, outra coisa, aleluia, outra expressão para a gente aprofundar. Deus não se agrada de sacrifícios humanos, mas ele pediu Isaac para sacrificar. Para que a gente venha entender a palavra, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 10, a parte A apenas. Olha só o que a Bíblia nos diz. Deus dizendo para Moisés: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Ou seja, aleluia, Deus não se agradava e nem se agrada de sacrifícios humanos. Deuteronômio 18:10, a Bíblia diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Ou seja, é Deus dizendo: não me agrado de sacrifício humano. Justamente com o filho. E quem era filho? Isaac. E Deus pediu ele. Aleluia, aleluia. Mas nós devemos entender algo aqui. O que realmente Deus estava querendo dizer para Abraão. Por quê? Porque às vezes Deus fala algo com a gente com a intenção dele realizar outro algo. Vou repetir. Deus fala algo com a gente com a intenção de realizar outro algo. E qual foi a intenção de Deus, pastor? Deus não estava, aleluia, querendo a morte de Isaac. Deus estava querendo o coração de Abraão. Eu vou repetir. Deus não estava querendo a morte de Isaac. Deus não estava querendo o sacrifício humano. Deus estava querendo o coração de Abraão. Todas as vezes que Deus chegar para você e Deus pedir um algo, Deus não quer esse algo, Deus quer você. Ana sobre você. Às vezes quando o crente está demais com o celular e Deus chega, olha, me dá esse celular aqui. Aí você pensa, Deus quer meu celular? Não, na verdade Deus quer a tua atenção. Ô glória. Ô glória. A Bíblia nos diz, queridos, de que Abraão saiu. Repita comigo, Abraão saiu. Ele preparou ali as ferramentas, preparou o jumento, preparou os servos. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 22, versículo 4, que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e ele viu o lugar que Deus tinha dito de longe. Algo nos chama a atenção. E às vezes passa desapercebido de que Abraão passou 3 dias andando até chegar no lugar. Ele passou 3 dias andando até chegar no lugar. Sabe por que ele passou 3 dias? Porque antes de Deus levar alguém para o lugar da provisão, é necessário passar por alguns processos primeiro. Ele teve que andar o primeiro dia. Ele teve que andar o segundo dia,
terceiro dia, ou seja, ele estava passando por processo. Antes dele enxergar o lugar que Deus tinha dito para ele. E nessa tarde Jesus está dizendo, está passando por processo? Aleluia. O processo antecede a provisão. Você crê nessa palavra? Diz assim para o vizinho, o processo antecede a provisão. O processo antecede a provisão. Eu já posso ver. Eu já posso ver nessa tarde Jesus chegando com a provisão. Aleluia, esse processo vai ter que acabar. Esse processo vai ter que acabar. Oh, aleluia. A Bíblia nos diz de que Abraão chegou no pé do monte e ele disse para os seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Observe, Abraão, no momento que ele mais precisava de ajuda, ele disse, olha, você vai ficar aqui que eu vou subir com o menino. Porque quem já subiu ao monte sabe que quando a gente chega no monte, a gente precisa de ajuda, da ajuda do irmão. Mas ele disse, vocês vão ficar aqui embaixo, que eu vou subir sozinho com Isaac. Abraão não levou os seus servos para subir ao monte. No momento que ele mais precisava de ajuda, ele preferiu deixar os moços no pé do monte. Sabe por quê? Nem todo mundo está apto para contemplar de perto o que Deus vai fazer na tua vida. Você crê nessa tarde? Levanta a tua mão na altura do teu milagre. Jesus está dizendo para alguém aqui, às vezes é melhor deixar alguém embaixo e você subir sozinho com Isaac. Aleluia. Às vezes é necessário você deixar alguém embaixo e você ter intimidade com Deus lá em cima. Diz assim para o vizinho, você vai subir no monte com Isaac, mas só com Isaac. Aleluia. Aleluia. Aí ele começou a subir. E a Bíblia nos diz de que ele, quando Isaac era detalhista, porque ele olhou de um lado, olhou do outro, e disse, aleluia, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão virou para ele e disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Algo nos chama a atenção, queridos. Eu imagino que Abraão estava com o coração na mão. Ele era ali, aleluia, e nós conhecemos ele hoje como pai da fé. Mas nós não devemos esquecer que ele também era humano. Eu creio que ele estava subindo, seu filho disse, cadê o cordeiro? E mesmo assim, mesmo Abraão ainda não tinha o cordeiro, mas ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. É igual o seu caso. Mesmo você não vendo ainda, saiba de uma coisa, alguma coisa Deus vai fazer. Alguma coisa Ele vai fazer. E Deus toca no meu coração para dizer para a igreja, alguma coisa Deus está fazendo. Quem sabe você está perguntando onde é que está o cordeiro. Aleluia. Mas saiba de uma coisa, Deus está provendo alguma coisa, algum rebuliço, algum de repente eu posso enxergar Deus operando. Abraão ainda não tinha um cordeiro, mas ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. A Bíblia nos conta de que quando ele chegou, ele amarrou o menino, ele ali com as ferramentas, o coração partido, aleluia. Ele pegou a faca, quando ele ia imolar, bradou do céu um processo de teofania,
Uma voz bradou do céu, e ele disse: Abraão, Abraão. Por quê, pastor? Porque Deus conhece o meu nome e o teu nome. Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, e você não faça nada com ele, Abraão, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nessa tarde, Jesus está dizendo: eu vou bradar. A minha voz audível vai falar com você, meu servo, porque eu conheço o teu nome. Observe de que Deus chegou para Abraão no último momento. Deus poderia ter chegado na subida do monte. Deus poderia ter chegado no meio do monte, a partir do momento que Abraão, ele disse: Deus proverá. Aí Deus chegava. Não, foi no último momento, foi necessário ele amarrar o seu filho, pegar até a ferramenta para imolar. Mas Deus não deixou ter morte. Levanta a tua mão nessa tarde. Você que está em casa também, Jesus está dizendo: não vai ter morte na tua casa, não vai ter morte na tua família, não vai ter morte no ministério. Aí você diz assim: aleluia. Porque você diz isso, pastor? É porque Jesus está dizendo: é no último momento que ele chega, que ele chega, que ele chega. É quando a morte quiser aparecer, ele diz: epa, eu vou pôr um limite, não, daqui não passa, daqui não passa, daqui não ultrapassa. Assim diz o Senhor. Pode até ter batido na porta, a morte bateu na porta. Jesus está dizendo: essa porta aí não abre. A porta da morte não vai abrir. Diz para o vizinho assim: não vai ter morte na tua casa. Você que está em casa, diz assim para o vizinho: não vai ter morte na tua casa. Oh glória, oh glória, oh glória. Por quê, pastor? Porque Deus está chegando com uma provisão. Deus está chegando com uma provisão. Aleluia. Eu vim de longe para te dizer nessa tarde de que Deus está chegando com a provisão. Prega a Deus na minha boca e manda eu te dizer: Deus está chegando com a provisão. Aleluia, Ele é Deus de provisão. Yahvé Jireh, Ele é Deus de provisão. Ele é Deus de provisão nessa tarde. Ele é Deus que não deixa ter morte. Ele é Deus que não vai te deixar envergonhado, que não vai te deixar envergonhada. Por quê, pastor? Porque Ele chega, Ele chega, Ele chega, Ele chega no último instante e não deixa ter morte na tua vida. A Bíblia diz que Abraão levantou seus olhos quando ele escutou Deus chegando ali como uma teofania. Abraão levantou seus olhos, andaraba, atacanto e rebaçui. E ele olhou e ele viu um carneiro atrás dele, assim, amarrado com chifres na ponta de um mato. Aleluia! E ele pegou o carneiro. Ele pegou o carneiro ali, tirou seu filho, desamarrou Isaac. Eita! E ele amarrou o carneiro. Por quê, pastor? Porque a provisão estava ali. E aí ele ofereceu ao Senhor em holocausto no lugar do seu filho. Nessa tarde Jesus está dizendo: vai ter troca de lugar. Isaac vai ser tirado e o carneiro vai ser botado.
Observe que ele viu o carneiro ali amarrado. Deus já tinha preparado, ô glória, levanta a tua mão nessa tarde, ô glória, para receber a quarta. A provisão já chegou, é só você olhar e ver que o carneiro Deus já preparou. Deus já preparou o carneiro. Deus já preparou o carneiro. Isaac foi tirado e aleluia, ele botou o carneiro. Aí você me diz, como assim, pastor? Isaac foi tirado? Você não está entendendo ainda? Eu vou descer o nível. Aleluia, não vai ter morte. Por quê, pastor? Porque Deus fez algo nessa tarde. Ele colocou o carneiro, ele colocou o carneiro, ele colocou o carneiro, ele colocou o carneiro. Aí quando a gente vai para a tipologia bíblica, a gente lembra do Cordeiro, Jesus Cristo, que morreu por mim e morreu por você, morreu por mim, morreu por você, morreu por mim, morreu por você. Ele disse, ele não vai morrer não, quem vai morrer sou eu no lugar dele. Quem vai morrer sou eu no lugar dela. Jesus morreu por você. E ele venceu a morte. Diz assim para o vizinho, Jesus venceu a morte. Eita! Eu estou vendo aqui o andaraço e o nome livramento. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus chegou para Abraão e disse, por mim mesmo jurei. Por mim mesmo jurei. Por quê, pastor? Porque não tem ninguém maior do que ele. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho. Yashid, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Quando você chegar à noite hoje, e se tiver estrelas, obviamente, você abre a janela do teu quarto e contemple as estrelas e saiba de uma coisa, cada estrela é um sinal da promessa de Deus. Quando a gente fala em estrela, a gente fala de sinal. Aí você se lembra, olha só a promessa que Deus fez para Abraão. Aí você se inclui, por quê, pastor? Porque você está dentro dessa promessa. Você está dentro dessa promessa. No capítulo 21, Deus tinha dito, você vai contar as estrelas. E quando Deus chegou com a provisão, no versículo de número 17, capítulo 22 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que ele disse, a tua descendência será como as estrelas dos céus. Aquilo que você contou vai ser como aquilo que você viu. É porque Deus faz assim, irmão. Aleluia. Deus não mandou Abraão contar? Aleluia. Não é pecado não você chegar assim e dizer, eu vou, com a permissão de Deus, eu vou apontar aqui e Deus vai fazer alguma coisa. Andará vassúria. Aleluia. Observe que quando Abraão subiu o monte, ele subiu como um pai de Isaac. E quando ele desceu como pai de multidões. Eu vou repetir porque a irmã entendeu. Abraão, antes de subir, ele era pai de Isaac. Quando ele desceu, ele já desceu como um pai de multidões. Antes dele ter o encontro no monte, ele era pai de um. Agora ele é pai de vários na descida do monte. E para terminar nessa tarde, eu vou fechando a minha Bíblia. Levanta a tua mão que eu quero trazer uma palavra rema para você. Eu estou sentindo Deus aqui nesse púlpito. Você crê que nenhum mal te sucederá? Oração ao contrário não pega nessa igreja. Sabe por quê? Porque quem tem um encontro com Deus
nunca desce do monte sem ter recebido o cálculo de Deus. Aí você me pergunta, qual é o cálculo de Deus? Subiu com 2, desceu com 4. Subiu com 4, desceu com 8. Por quê, pastor? Porque ele multiplica depois do encontro. Aleluia. Quem sabe a tua vida nesta tarde, você se encontra subindo o Monte Moriá. Quem sabe você está na subida do monte, e na subida do monte tem angústia, na subida do monte tem tristeza, na subida do monte, aleluia, você tem angústia, mas Jesus nessa tarde está dizendo para você que está em casa, para você que está aqui na igreja, te prepara, porque o topo do monte está logo ali, a provisão vai chegar, e depois você vai descer, você vai descer, você vai descer diferente quando você subiu. Está subindo o monte, igreja? Suba, mas saiba de uma coisa, Deus vai fazer alguma coisa. Continue na subida. Pastor Fagner, continue na subida. Continue na subida. Aleluia, continue, 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 continue. O lugar da decisão é logo ali. O lugar da decisão é logo ali. É lá em cima. Está pertinho. Não desça do monte agora. Não se pode descer do monte quem nunca chegou no topo. É necessário subir até chegar no topo. Vá subindo, vá subindo, vá subindo, vá subindo, porque lá em cima Deus vai fazer alguma coisa. Repita comigo, Deus vai fazer alguma coisa. E eu vou entregando aqui, saia com essa palavra, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. E Deus continue abençoando os irmãos. Em nome de Jesus, agradeço a Deus por esta oportunidade. Deus vos abençoe.